Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui, nesse vídeo, de maneira bem simples e rápida, quero esclarecer a dúvida de alguns irmãos que nos procuraram para entender um pouco sobre as profecias que têm saído aí nos últimos dias, em especial a profecia que já está ganhando bastante notoriedade na internet, que é do dia 30. Antes de tudo, à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, que diz assim: não desprezeis as profecias, examinai-a, retende o que é bom. A Bíblia nos mostra, e aqui o apóstolo Paulo nos ensina, que nós não podemos desprezar, em primeiro lugar, nada do que é falado. Então nós não desprezamos o que é falado. Do contrário, nós ouvimos e depois de ouvir, analisamos, e depois de analisar, nós vamos determinar se aquilo que está ou foi falado está dentro dos parâmetros bíblicos. A Bíblia, ela é a maior regra de fé, a maior profecia que existe, portanto, ela está sobre toda e qualquer profecia. Nenhuma profecia que contraria as Sagradas Escrituras merece ser credibilizada. Então nós vamos, à luz da Bíblia, analisar as profecias, aliás, de preferência, essa profecia do dia 30, a famosa profecia do dia 30. Vamos lá, meus irmãos, vou soltar aqui o áudio e os irmãos vão acompanhando junto com a gente aqui ao longo desse vídeo. Vamos lá, aqui, vou soltar aqui para ficar mais fácil. Ontem aqui, Deus falou comigo na live, tá aí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser na madrugada do terror. Vai ser a madrugada do... A primeira coisa que nós gostaríamos de analisar e dizer também que aqui nós não estamos julgando o profeta e nem analisando o profeta. O profeta é uma responsabilidade dele com Deus. O que nós analisamos aqui são as profecias, o que é dito. Então, o que foi dito aqui por ele no início? Ele disse assim: gente, nós recebi do Senhor, falei na live ontem, e Deus me mostrou que no dia 30 de março algo vai acontecer. Então, unge a casa de vocês, unge a porta de vocês. A título de esclarecimento, em primeiro lugar, meus amados irmãos, no Novo Testamento, o óleo, ele é uma coisa sagrada, sim. Ele é sagrado. Ele foi utilizado no Novo Testamento para ungir pessoas e não mais coisas. No Antigo Testamento, sim, coisas eram ungidas, mas essas coisas que eram ungidas, elas eram coisas que eram ungidas e separadas para o serviço do sacerdócio, ou seja, somente os sacerdotes poderiam exercer essa função de unção e de consagrar bens a casa de Deus. Então isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós não vamos ver pessoas ungindo coisas, ou seja, materiais, e sim homens e mulheres. Convido você a fazer uma rápida leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 6, verso de número 13. 12 e 13, vamos ler o 12 e o 13. Diz assim: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam os demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. No Novo Testamento, além de ser o óleo utilizado para pessoas, tinha ainda um propósito específico que era de cura. Se você quiser acompanhar também Tiago capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer assim: se alguém entre vós está doente, que chamem os presbíteros para que unjam com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Olha que coisa gloriosa. Então, em primeiro lugar, nós já queremos refutar essa primeira parte da profecia que diz que nós devemos ungir móveis ou que devemos ungir umbrais da porta ou qualquer coisa dessa natureza. O óleo, ele ainda é santo, mas ele é utilizado para ungir pessoas enfermas. Então, no Novo Testamento é assim que funciona. Nós estamos hoje sobre a égide de Jesus Cristo, sobre a égide da graça. Portanto, nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou. Então, esses discípulos que ungiam com óleo, eles foram comissionados por Jesus. O que é comissionado? Chamados por Jesus
para uma obra específica. Então eles foram, pregaram o evangelho, expulsaram demônios e os enfermos ungiram com óleo e os curaram. Então isso é o que nós fazemos. Mais especificamente, hoje, nós fazemos isso através dos pastores, presbíteros, evangelistas. Então é assim que nós cremos, de acordo com as Escrituras. Então essa primeira parte nós já refutamos que não se unge casa, não se unge porta, não se unge imóveis, se unge pessoas enfermas. E não é qualquer pessoa que unge. São obreiros separados pelo Senhor para esse serviço. Vamos lá? Vamos para o próximo ponto. Vamos ver se a gente consegue entender aqui. Desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda para alertar o povo. Porque o diabo quer ceifar vidas, o diabo quer tirar vidas. E Deus alerta e o povo obedece. E o povo vive porque obedece à voz de Deus. E Deus falou para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março eu entrar em casa, jejuar dia 30 de março o dia. O dia 29 jejua, vai ter o jejum do dia 29, jejua dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada, porque vai descer Uma segunda análise que nós fazemos aqui dentro dessa exposição é sobre o jejum. O jejum é válido, tá? O jejum ele é válido. Se você tem desejo de jejuar, você pode e deve jejuar. Jesus vai ensinar que, em um certo momento, Jesus ele estava com seus discípulos e ele foi indagado. Alguém perguntou a Jesus, Jesus, por que os discípulos de João, dos fariseus, todos eles jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus olha para eles e diz o seguinte, olha, é lícito jejuar enquanto um noivo está presente na festa de casamento? Aí as pessoas ficaram um pouco assustadas, falaram, meu Deus, o que quer dizer isso? Jesus está dizendo, na festa é hora de comer. Quem é que vai comer? Quem é que vai fazer jejum na hora da festa? Na hora da churrascada é hora de comer, meu irmão. Então o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, olha, dias virão em que o noivo lhes será tirado, e então eles terão de jejuar. Então o que Jesus estava ensinando era que neste momento, no momento os discípulos estavam ali, não era necessário jejum, porque naquele momento em específico não era hora para isso. Ou seja, nós entendemos que existe hora para o jejum. E qual é a hora para o jejum? A hora para o jejum é o momento que você deseja se consagrar a Deus, para que você também alcance outras pessoas. Você vai ver que também Jesus vai nos ensinar que o jejum também ele é eficaz no combate contra as hostes espirituais. Quando Jesus ensina que existem certas castas, ou seja, tipos de demônios, que só saem com jejum e oração. Então, a oração acompanhada do jejum também tem esse poder. Se você quiser jejuar, e eu até acho que deva mesmo, jejue e ore, esse é um momento difícil, um momento de crise. Isso não é ruim. Então, junto que nós estamos analisando a palavra de Deus, a Bíblia diz, julgai as profecias, examinai-as e retende o que é bom. Então, é bom reter isso? Então retenha. Se você acha viável, retenha. Isso não é ruim, isso é bom. Tá? Esse é um primeiro ponto. Jejuar e orar nunca vai ser demais. Tá bom? Vamos lá para o outro ponto. 12, 6. O espírito da morte vai andar nas ruas. Deus falou comigo. Vocês vão ver acidentes dobrar. Vai ser uma coisa terrível. Você vão encontrar pessoas mortas nas calçadas. Vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar, o espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30, invita mercados, invita ruas, que é isso, pastor, está colocando pavor no povo, eu estou alertando o povo de Deus, para que a morte não tome. Outro ponto interessante de nós analisarmos é sobre essa questão da morte. Ele alerta que no dia 30, na madrugada, mais específico da meia-noite para frente, o espírito da morte estará andando nas ruas. Queridos, o espírito da morte, ele anda e está no mundo desde quando Adão comeu o fruto juntamente com Eva. A Bíblia diz que então abriram-se-lhe os olhos. E o próprio Deus disse a Adão, Adão, no dia em que você comer, certamente morrerá. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte.
Então a morte, ela nasce com a desobediência do homem lá no Éden. Então nós, como herança de Adão, recebemos também essa herança de morte e com isso nós acabamos também morrendo, né? Então essa é uma situação. A morte, ela existe desde Adão. E se Jesus não vier para buscar a igreja neste momento, que eu acho que logo, logo Jesus está vindo buscar a igreja, eu espero Jesus todos os dias, também dessa forma, eu tenho certeza que todos nós vamos partir, caso o Senhor não venha nos buscar. Todos nós morreremos. Então essa é uma situação. Esse é um ponto. E o espírito da morte estar andando na rua para ceifar um número maior de pessoas, já é uma outra situação que nós vamos analisar mediante essa profecia que está sendo falada. Vamos dar continuidade aqui para... Vamos lá. Conta de vocês não mata vocês. Ei, calamante ou idecai. Tranca dentro do quarto, oram, unge a porta de vocês, a janela de vocês, porque... Uma outra coisa que é boa, que ele falou aqui, que é bíblico. Então nós temos que elogiar o que é bíblico. Uma segunda coisa. Entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Isso é uma recomendação bíblica, isso é saudável, isso nós devemos realmente fazer. A coisa que nós vamos descartar aqui é ungir a porta com óleo. Isso aí você pode descartar, tá bom? Deus que está mandando. Se não fosse Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo agora. Para as pessoas morrendo aí, igual Deus revelou. Eira manda raço e decanta. Avisa todos, mandem para todo mundo. Eira manda raço e decanta. Avisa todo mundo, diga, ei, vamos já dia 29 e dia 30 de madrugada ninguém sai, unge as portas, casas. É Deus que está falando, está mandando. Porque eu vi o cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas, e era muito rápido. Isso é o mundo inteiro, escute. Vamos lá a essa terceira ou quarta parte da profecia. Ele cita um cavaleiro amarelo. Vamos às Sagradas Escrituras, vamos entender quem é esse cavaleiro amarelo. Capítulo 6 de Apocalipse. E o versículo de número 8. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos analisar em que contexto o Apocalipse está falando esses acontecimentos. O capítulo 6 de Apocalipse, em especial o versículo 8, que fala do cavaleiro amarelo, cujo cavaleiro está sobre ele, tem o nome Morte. Este cavaleiro, ele está sendo aqui cogitado por João, através da sua visão, na ilha de Patmos, e ele está dizendo que esse cavaleiro ele vai aparecer em um determinado momento e ferirá a quarta parte da terra com, vamos lá, ver de novo, para eu não errar aqui, com fome, com pestes, com feras, por toda a terra e com espada. Então essas são as formas que o cavaleiro amarelo vai utilizar para matar a quarta parte da população mundial nesse período. O que eu gostaria de ressaltar é que este cavalo amarelo ele está guardado não para o dia 30. Este cavalo amarelo está reservado, o cavaleiro amarelo está reservado para um momento da grande tribulação. E quem é a igreja de Cristo Jesus, quem crê em Jesus Cristo, quem já passou da morte para a vida, não entra em condenação, estes salvos em Cristo estarão com Cristo no momento em que estas coisas estiverem acontecendo. E se essa profecia do pastor Ezequias, de fato, fosse se cumprir agora no dia 30, a partir do meia-noite, deveria-se morrer um número
Se nós formos calcular hoje a quarta parte da população mundial, que nós temos quase 8 bilhões de habitantes no mundo, se nós formos calcular a quarta parte, isso daria 1 bilhão e 900 milhões de seres humanos mortos. Você tem noção do que é isso? 1 bilhão e 900 milhões de seres humanos mortos no mundo todo. Isso seria a quarta parte da humanidade que seria dizimada, segundo o pastor, agora na segunda-feira. Isso não condiz com as Escrituras, não condiz com a palavra de Deus e certamente isso não deverá acontecer no dia 30. No dia 30 vão morrer muitas pessoas? Sim, vão morrer muitas pessoas como morrem todos os dias. Todos os dias. Não só isso, e não obstante, esse número expressivo da quarta parte da população mundial, isso não é só os homens, mas isso também são os animais, tá? Que vão morrer junto aí com essa quarta parte, seria um número expressivíssimo. 1 bilhão e 900 milhões de habitantes da Terra, seria como se diversos países no mundo deixassem de existir, simplesmente deixassem de existir. No Brasil nós somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Imagina só vários países como o Brasil desaparecer do mapa. Então é isso que nós temos que avaliar. Esse quarto cavaleiro, ele está reservado para um período da grande tribulação que nós cremos que nós, a igreja, não passaremos por este período da grande tribulação. Então, essa é a análise da palavra. Espero que você tenha tido algum esclarecimento dentro disso. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um grande abraço, Deus abençoe em Cristo, do seu irmão Mateus.